Olá, meu nome é Neilo. Hoje é dia 13 de julho de 2015, são 13 horas, eu estou em frente à estação ferroviária de Recreio e vou contar um pouquinho da história da Estrada de Ferro Leopoldina. Para evitar confusão, eu vou usar os nomes atuais das localidades. A Estrada de Ferro Dom Pedro II, que com a proclamação da República seria renomeada Estrada de Ferro Central do Brasil, começou a ser construída em 1855 e em 1871 chegou a Além Paraíba, com a conclusão do ramal de Porto Novo. No mesmo ano, com a finalidade principal de facilitar a escoação da produção de café da Zona da Mata, o governo da província de Minas Gerais autorizou a organização de uma companhia para construir uma ferrovia que fizesse a ligação entre Além Paraíba e Leopoldina, daí a origem do nome da Estrada de Ferro. Em 1872, foi constituída a Companhia Estrada de Ferro Leopoldina. As obras começaram em 1874 e em 1875 os trilhos chegaram a Recreio. Neste mesmo ano, foi constituída a Companhia Estrada de Ferro do Carangola, na província do Rio de Janeiro, para construir uma ferrovia ligando Porciúncula a Campos, seguindo o traçado dos rios Carangola e Muriaé. A história dessas duas ferrovias iria se cruzar em alguns anos, literalmente. Em 1877, a Estrada de Ferro chegou a Leopoldina através de um ramal, atingindo o objetivo para o qual tinha sido criada, e em 1879 chegou a Ubá, formando o que viria a ser a chamada Linha do Centro da Leopoldina, o embrião da Estrada de Ferro, uma vez que os maiores produtores de café se concentravam mais ao norte. Em 1880, foi constituída a Companhia Alto Muriaé para construir uma ferrovia ligando a cidade de Carangola à Linha do Centro, partindo de Recreio. Esta companhia não chegou a instalar um único dormente. Em 1883, ela foi incorporada pela Estrada de Ferro Leopoldina e as obras foram iniciadas. 1886 foi um ano bastante movimentado em Porciúncula. A Companhia Estrada de Ferro do Carangola inaugurou a ferrovia que ligou a cidade a Campos. E graças a uma alteração no traçado original, autorizada pelo governo do Império, a ferrovia Recreio-Carangola também chegou à cidade, mas não tinha permissão para embarcar nem desembarcar pessoas ou cargas. Neste mesmo ano, a Estrada de Ferro chegou a Muriaé através de um ramal. Em 1887, a ferrovia Recreio-Carangola foi concluída, e finalmente o sistema ferroviário atingiu o coração da região que concentrava a maior produção de café. Neste período, a Estrada de Ferro Leopoldina estava em franca expansão, e em 1889 adquiriu a Estrada de Ferro Campos-Macaé, proprietária do trecho Miracema-São Fidélis. No ano seguinte, incorporou a Estrada de Ferro do Carangola e passou a usar a estação de Porciúncula sem restrições. Em 1891, inaugurou o trecho Campos-São Fidélis e construiu o ramal de Paroquena, na verdade, uma ligação entre as linhas Recreio-Carangola e Miracema-Campos. Então a Estrada de Ferro Leopoldina também conheceu a crise e, endividada, foi entregue aos credores britânicos, que constituíram a Leopoldina Railway Company em 1898. Em 1908, foi inaugurado o ramal de Poço Fundo, e neste mesmo ano a Leopoldina adquiriu o chamado Ramal do Sul do Espírito Santo. Em 1911, a Leopoldina chegou à Espera Feliz, e em 1913 foi inaugurada, nesta cidade, a ligação com o ramal do Sul do Espírito Santo. No dia 11 de dezembro de 1915, os trens da Leopoldina finalmente chegaram a Manhuaçu. E para comemorar o centenário deste marco histórico, nós faremos uma expedição que vai percorrer o caminho original da linha do Manhuaçu. Ainda no perímetro urbano de Recreio, a primeira ponte da linha do Manhuaçu. Quilômetro 11, Estação Angaturama, pertence ao município de Recreio. Em 1915, tanto Angaturama quanto Recreio faziam parte do município de Leopoldina. E neste exato ponto que a linha do Manhuaçu se bifurcava com o ramal do Paroquena. Segundo os moradores, ainda existe um tráfego esporádico de trem nesse trecho. Por esse motivo, não foi possível seguir de Recreio até aqui pelo leito original. Estamos a aproximadamente 130 metros de altitude. Esse é o ponto mais baixo da linha do Manhuaçu. Quando chegaram nesse local, os construtores da ferrovia se depararam com o primeiro grande desafio: cruzar o rio Pomba. É compreensível e até elogiável que o poder público tenha dado uma destinação para essa estrutura, mas é realmente triste ver essa obra descaracterizada. Quilômetro 19, Estação Cisneiros. Da estação mesmo só restou a plataforma e uma caixa d'água da antiga ferrovia. Quilômetro 26, Estação Celeste. No local existe apenas uma caixa d'água e é pouco provável que existiu de fato uma estação. Possivelmente localizada em terra de alguma família poderosa,
construiu uma pequena parada que funcionava de maneira quase particular. Até porque, entre Celeste e Palma, é o menor intervalo entre duas estações. São um pouco mais de 3 quilômetros. Quilômetro 29, Estação Palma. De Cisneiros até aqui, é possível percorrer praticamente a totalidade do traçado original. Nos primeiros 30 quilômetros, a linha do Manhuaçu sofre uma variação muito pequena de altitude. Ela desce margeando o Ribeirão dos Monos, de Recreio até Cisneiros, e depois sobe margeando o Ribeirão da Capivara até Palma. E aí começa uma grande subida que vai fazer a transição entre a bacia do Rio Pomba e a bacia do Rio Muriaé, ambas subbacias do Rio Paraíba do Sul. Aqui nós estamos à beira de um vale. A estrada vicinal sobe por um lado e o antigo leito da ferrovia sobe pelo outro lado. Não sei se a câmera consegue captar, mas a olho nu é perfeitamente perceptível por onde ela passava. Um pouco afastado da estrada vicinal, onde a entrada nos foi gentilmente franqueada pelos proprietários, está aqui o primeiro túnel da linha do Manhuaçu, entre Palma e Barão de Monte Alto. Quilômetro 41, Estação Banco Verde. De Palma até aqui, praticamente todo o traçado original hoje se encontra em áreas particulares, inclusive o túnel. Quilômetro 48, Estação Silveira Carvalho. Quilômetro 55, Estação Barão do Monte Alto. Em 1915, de Cisneiros até aqui pertencia ao município de Palma. Se hoje uma ferrovia é vetor de desenvolvimento, no início do século XX era muito mais. Só que na década de 60, com a implantação da BR-116, alguns quilômetros daqui, o eixo de desenvolvimento se transferiu para lá. E hoje Barão de Monte Alto tem uma peculiaridade que deve ser rara entre os mais de 5 mil municípios brasileiros. A cidade possui um distrito que é maior do que a sede, chamado Cachoeira Alegre. Nós estamos a aproximadamente 1 km de Patrocínio de Muriaé, e era exatamente neste ponto que a linha do Manhuaçu fazia bifurcação com o ramal de Muriaé. Seguia subindo pela margem direita do rio Muriaé. Quilômetro 69, Estação Patrocínio do Muriaé. Em 1915, pertencia ao município de Muriaé. No perímetro urbano de Patrocínio do Muriaé, a segunda maior ponte da linha do Manhuaçu, sobre o rio Muriaé. Neste local, a linha do Manhuaçu fazia uma bifurcação com o ramal do Poço Fundo, que se conectava mais à frente com a linha Campos-Porciúncula. No entanto, dificilmente esta foi a sua finalidade quando foi construída, pois 20 anos antes da sua inauguração, as duas linhas se conectavam na cidade de Porciúncula. Embora a pesquisa não tenha apontado a finalidade da sua construção, pode ser tanto para atender propriedades de famílias poderosas da região, como também pode ser que tenha existido o projeto de uma linha ligando Campos a Muriaé, a principal cidade do norte e noroeste fluminense, a uma das principais cidades da Zona da Mata de Minas Gerais. Quilômetro 77, Estação Eugenópolis. A partir daqui, a linha do Manhuaçu começava uma subida, margeando o Rio Gavião, fazendo a transição entre a bacia do Rio Muriaé e a bacia do Rio Carangola. Quilômetro 90, Estação Antônio Prado de Minas. Em 1915, pertencia ao município de Eugenópolis. De Silveira Carvalho até aqui, percorre-se a maior parte do trecho no traçado original da ferrovia, sendo que de Barão do Monte Alto até aqui, em asfalto. Entre Eugenópolis e Antônio Prado de Minas, deveria existir a estação de Coelho Bastos. Vim olhando atentamente à margem da rodovia e não observei nada que pudesse ser vestígio de uma estação. Conversando com moradores antigos, informaram que a estação encontra-se demolida, existe apenas a plataforma. Quilômetro 97, Estação Dona Emília. A estação foi transformada em residência. De Antônio Prado de Minas até aqui, praticamente todo o trecho está em áreas particulares. É um desnível muito grande e um trecho muito pequeno. Então a ferrovia tinha que vir serpenteando o morro. E hoje a rodovia existente tem uma descida bastante íngreme. Quilômetro 106, Estação Porciúncula. De Dona Emília até aqui se percorre o traçado original em forma de rodovia.
Sobre a chegada da estrada de ferro Leopoldina a Porciúncula, há uma confusão com relação às datas, mas podemos afirmar, sem medo de errar, que na década de 1880 a cidade viveu um período intenso e às vezes tenso. A permissão para fazer a ligação entre Recreio e Carangola foi concedida pela província de Minas Gerais, ou seja, a obra estava limitada ao território mineiro. Antes de entender por que a ferrovia passou pela província do Rio de Janeiro, é importante observar o mapa. Deixando de lado aspectos históricos, culturais ou sociais e analisando apenas o mapa, a impressão que se tem é que o Rio de Janeiro avança sobre Minas Gerais e que o município de Porciúncula, ou pelo menos parte dele, deveria pertencer a Minas Gerais. Mas mesmo o mapa sendo como é, ainda assim seria possível fazer a ferrovia até Carangola sem atravessar a divisa. No entanto, não foi o que ocorreu. Como a Leopoldina não tinha permissão para cruzar o limite da província, requereu e conseguiu uma autorização especial do governo imperial para passar pelo Rio de Janeiro e até usar a estação de Porciúncula, com a restrição de que não podia embarcar ou desembarcar nem pessoas nem cargas. Mas então qual era o objetivo de percorrer este caminho? Qual a vantagem econômica que isso resultaria? Parte da explicação provavelmente vem do custo de construção. Em regiões de relevo acidentado, os rios são caminhos naturais entre as montanhas. Então as companhias procuravam traçar as ferrovias seguindo seus cursos para evitar túneis e viadutos. Ao longo do caminho, isso vem sendo demonstrado. De Recreio até Cisneiros, o traçado segue o Ribeirão dos Monos, e de Cisneiros até Palmas, segue o Ribeirão da Capivara. Depois de um intervalo, na transição entre as bacias dos rios Pomba e Muriaé, o traçado segue o rio Gavião de Patrocínio do Muriaé até próximo de Antônio Prado de Minas. A partir de então e até o destino final, o único curso d'água possível de ser seguido era o rio Carangola, e para isso seria necessário passar pelo Rio de Janeiro. Mas além disso, havia uma forte disputa comercial com a estrada de ferro Carangola pelo transporte na região. Então, é possível que a Leopoldina tenha forçado sua passagem pela cidade de Porciúncula, também como forma de interferir nos interesses da concorrente, no que aparentemente foi bem sucedida, uma vez que a incorporou anos depois. Alheia a tudo isso, por várias vezes a população se revoltou contra o fato de ver os trens da Leopoldina cruzar a cidade e não se beneficiar dos seus serviços, o que só foi resolvido quando a companhia Estrada de Ferro Carangola foi incorporada pela Estrada de Ferro Leopoldina. No perímetro urbano de Porciúncula, a primeira ponte da linha do Manhuaçu sobre o rio Carangola. Quilômetro 120, Estação Tombos. Até aqui disparada a minha estação preferida. Ela está bem conservada, assim como Porciúncula, Antônio Prado de Minas, Eugenópolis, mas além de manter boa parte das características originais, mantém também, de certa forma, a sua função original, adaptada como terminal rodoviário. No perímetro urbano de Tombos, a segunda ponte da linha do Manhuaçu sobre o rio Carangola, mas como se pode observar, não restou nada da estrutura original. Quilômetro 132, Estação Faria Lemos. Essa estação marca metade do caminho entre Recreio e Manhuaçu. De Tombos até aqui foi o trecho que eu fiquei mais tempo sem ver o traçado antigo da ferrovia, percorrendo uma estrada rural paralela. Estrada muito ruim, por sinal. Pela primeira vez usei a coroa menor da bicicleta. Na descida não aproveitava para ganhar velocidade, ganhar tempo. Enfim, uma pequena amostra do que vem pela frente. Estou me aproximando ainda de Carangola, mas uma visão me chamou muita atenção. Não sei se a câmera vai conseguir captar lá no alto do morro o recorte da subida da Enerchina, e está mais à frente. É uma visão realmente muito impressionante. Quilômetro 148, Estação Carangola. De Faria Lemos até aqui também, a maior parte do trecho encontra-se em áreas particulares. Então, o caminho é feito por uma estrada paralela. A diferença é que é uma estrada em melhores condições e que no trecho final se sobrepõe ao leito original. De Cisneiros até Porciúncula, o trecho foi desativado em 1979. De Porciúncula até aqui
foi desativado em 1977. E daqui para frente o trem nunca mais circulou desde 1975. No perímetro urbano de Carangola, a terceira ponte da linha do Manhuaçu sobre o rio Carangola. Quilômetro 154, estação Lacerdinha. De Carangola até aqui percorre 100% o traçado original. Parte com paralelepípedo e parte coberta por asfalto. Ao chegar aqui, os construtores da ferrovia se depararam com outro grande desafio: subir a Serra do Caparaó. Quilômetro 165, Parada General. Aqui provavelmente não era uma estação propriamente dita, era mais uma parada técnica mesmo, para verificar as máquinas, para continuar a subida. De Lacerdina até aqui, no início, o trecho é por uma estrada paralela ao leito original, que se encontra em áreas particulares. E tem nesse trajeto uma das ladeiras mais íngremes que eu subi na minha vida. Depois que se encontra novamente com o leito original, aí é só curtir a paisagem. Quilômetro 172, estação Ernestina. De Parada General até aqui, a considerar pelas porteiras que tem pelo caminho, são áreas particulares. Mas como existe o Caminho da Luz, que é inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, a passagem é liberada. A linha do Manhuaçu foi construída no sentido norte e nordeste. Mas o curioso é que para subir a Serra do Caparaó, os construtores fizeram uma curva que a linha momentaneamente tomou o sentido sul. Então, depois de passar pela estação Lacerdina e Parada General, município de Carangola, a gente volta ao município de Faria Lemos. A estação Ernestina fica no município de Faria Lemos. Desde que eu comecei a planejar a viagem, eu tinha muita expectativa por esse trecho. Como é que seria a passagem, em que condições eu estaria, em que condições o tempo estaria. E realmente não tem foto, não tem vídeo e muito menos palavras para descrever. É impressionante, só mesmo quem passa por aqui para poder sentir o que são esses 7 quilômetros. Quilômetro 180, estação Caiana. Partindo da Ernestina, o leito original segue por uma trilha em mata fechada, até que chega um ponto que houve um deslizamento que levou parte do leito original. Mais à frente, ele é sobreposto por uma estrada que dá acesso às fazendas da região. Fazendas, aliás, que são de café. É uma mudança no cenário, que até então vinha sendo dominado por pastagens destinada a gado leiteiro. Então, finalmente, a ferrovia que foi construída para escoar a produção de café adentrou propriedades que produzem café. Outra mudança é que finalmente a linha do Manhuaçu deixou para trás a bacia do rio Paraíba do Sul. Aqui é a bacia do Rio Preto, aliás, do Rio São João, formador do Rio Itabapoana. Infelizmente aqui em Caiana a estação não existe mais. A única coisa que restou foi a caixa d'água. Quilômetro 187, estação Espera Feliz. É nesse ponto que ocorria a ligação com a ramal do sul do Espírito Santo. Na plataforma da minha direita, a linha que seguia para o Manhuaçu. Na plataforma à esquerda, o trem que vinha do Espírito Santo. A estação foi reformada e agora adaptada como terminal rodoviário. Quilômetro 195, estação Pedra Menina, município de Espera Feliz. Quilômetro 207, estação Caparaó. Quilômetro 215, estação Taquaruna, município de Alto Caparaó. Em 1915, todo esse trecho de tombos até aqui fazia parte do município de Carangola. Com 11 estações no total, era o município que tinha mais estações. Este é o ponto mais alto da linha do Manhuaçu. São aproximadamente 930 metros de altitude. Portanto, uma variação de 800 metros em relação à ponte sobre o Rio Pomba, o ponto mais baixo. Ao chegar aqui, os construtores da ferrovia encontraram o último grande desafio: descer a Serra do Caparaó. Quilômetro 221, estação Vista Bela, município de Alto Jequitibá.
Em 1915, essa era a primeira estação no município de Manhuaçu. No local não existe uma estação propriamente dita, apenas uma caixa d'água. E é provável que nem tenha existido. Provavelmente era apenas uma parada com a mesma função da parada general, já que estamos no meio da descida. Da estação de Itaquaruna até aqui são menos de 6 km e um desnível de mais de 230 metros. Ou seja, aproximadamente 4%. Em termos ferroviários, isso é praticamente um mergulho. Certamente esse trecho exigia muito das máquinas. E aqui já deixamos para trás também a bacia do rio Itabapoana. E já estamos na bacia do rio Manhuaçu, subbacia do Rio Doce. Entre Vista Bela e Alto Jequitibá, antiga Presidente Soares, o segundo túnel da linha do Manhuaçu, mas bem diferente do túnel entre Palma e Banco Verde, está praticamente intacto, com o ano da sua inauguração no topo, 1914. Quilômetro 231, Estação Jequitibá. Esse era o nome do lugar em 1915. Na década de 1920, para homenagear o presidente do estado de Minas Gerais falecido, mudaram o nome para Presidente Soares. No início da década de 1990, a população votou para que o nome da cidade virasse Alto Jequitibá, o nome atual. Mas restauraram uma estação e colocaram o nome de quando ela foi inaugurada. Uma grata surpresa. Passa a ser a minha estação preferida. Quilômetro 240, Estação Manhumirim. A estação já não existe mais. Ela permaneceu até há pouco tempo atrás, transformada em terminal rodoviário, até que foi completamente demolida para dar lugar a um novo terminal rodoviário. De Parada General até aqui são mais ou menos 80 quilômetros, percorrido quase que na sua totalidade no traçado original. Ora por rodovia, ora por estradas vicinais, ora por estradas rurais, além, é claro, das ruas na cidade por onde passa. Só que na chegada já a Manhumirim que é impossível percorrer o traçado original. No perímetro urbano de Manhumirim, a última ponte da linha do Manhuaçu, sobre um afluente do rio Jequitibá. Quilômetro 257, Estação Reduto. De Manhumirim até aqui é o maior trecho sem estação. E é percorrido quase na totalidade no leito original. Já próximo aqui de Reduto é que tem que deixá-lo, seguir pela MG 111 um trecho, depois por uma estrada vicinal e retomar o traçado original para adentrar na cidade. Quilômetro 266, Estação Manhuaçu. Com a desativação da ferrovia, a estação foi transformada em terminal rodoviário. No final da década de 1980, ela foi completamente demolida e deu lugar a essa rodoviária horrorosa. Como filho de Manhuaçu, só posso lamentar a falta de sensibilidade dos responsáveis por esse ato de vandalismo oficial. Afinal de contas, não era qualquer estação, era a estação que dava nome à linha. Para finalizar, eu quero agradecer ao site estaçõesferroviárias.com.br. Foi muito útil na pesquisa e no planejamento. Quem se interessa pelo assunto, fica a dica. Acessa lá que tem muita coisa bacana. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar.
estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se esconder, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muito sonho.